Estou muito grato de estar com vocês aqui nessa noite, nessa conferência. Já queria vir aqui há algum tempo. E agradeço muito o convite de Josh Buice para poder pregar e estar com vocês. E essa tem sido uma experiência maravilhosa para mim, e eu creio que tem sido para vocês também. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 4. E em nossa sessão essa noite existem dois versos em específico que eu gostaria de olhar. E são Hebreus capítulo 4, versos 12 e 13. Sem dúvida alguma é um texto que vocês estão muito familiarizados. O título da mensagem é: A Palavra de Deus é uma arma invencível. Nós vamos começar a ler do verso 12. Essa é a palavra inspirada, inerrante e infalível. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. A arma mais poderosa do mundo é a espada de dois gumes que você tem nas mãos essa noite. É a palavra de Deus. A Bíblia é uma arma invencível que, quando acompanhada do poder do Espírito Santo, matou os piores pecadores que viveram em incredulidade e rebeldia. Essa espada é tão afiada que perfura as fachadas mais grossas. Ela penetra as desculpas mais convincentes. Ela corta até os ossos dos corações mais duros. E o que está acontecendo aqui no livro de Hebreus é a construção de um argumento que o autor de Hebreus está fazendo, e é bem simples. Deus é um Deus que fala. Se você voltar ao início do livro de Hebreus, em Hebreus capítulo 1, verso 1, eu quero ler alguns versos que culminam no texto que acabei de ler. E eu quero te mostrar que Deus é um Deus que fala. Francis Schaeffer, alguns anos atrás, escreveu um livro intitulado O Deus que Intervém. E que não está em silêncio, isso é verdade, Deus intervém, Ele existe, é o Deus que intervém, é o Deus que fala, e Ele não está em silêncio. Vamos começar no capítulo 1, verso 1. O livro todo de Hebreus começa com essa premissa, declarando o fato que Deus está continuamente falando para esse mundo. E ele começa ao dizer: Deus falou. Isso significa dizer que Deus fez um grande anúncio. Um grande anúncio se refere ao período remoto da história humana. De fato, foi Deus quem chamou o universo à existência. Deus falou: haja luz, e houve luz. Deus, no jardim, pregou o evangelho pela primeira vez, ao dizer que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Então Deus falou há tempos atrás para os patriarcas, se referindo às primeiras gerações da humanidade, aos profetas, e a sua principal mensagem foi: assim diz o Senhor. E de muitas vezes se referindo a um período de pelo menos 1000 anos. E talvez até mais do que isso, dependendo de quando você datar o livro de Jó. De muitas formas, em voz audível, através de teofanias, sonhos, visões, e por todas essas formas era Deus se comunicando. Era Deus se auto-revelando para a humanidade. E então temos o verso 2, onde ele diz:
nesses últimos dias, se referindo aos dias em que veio o Messias, o Senhor Jesus Cristo, Deus falou. Ele falou em alto e bom tom para nós, se referindo à raça humana. Ele falou conosco diretamente, ele falou conosco inegavelmente. Em seu Filho, que é o maior profeta. Ele é o cumprimento de Deuteronômio 18, verso 15, que haveria um profeta que seria levantado entre nós, que declararia o que existe na mente de Deus, que veio a ser o Senhor Jesus Cristo, o maior pregador que já caminhou pela face da terra. E ele trouxe uma mensagem de Deus, tudo o que ele disse, ouviu de seu Pai. Mas se continuarmos a olhar no verso 5, pois qual dos anjos em algum momento disse? E o que Deus diz agora, ele diz que falou para o Filho. Tu és meu filho e hoje eu te gerei. Essa é uma citação do Salmo 2, verso 7. E no verso 6 ele diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ele fala para nós, ele fala para os anjos, ele fala para Cristo. Verso 13. Ora, qual dos anjos Deus em algum momento disse? E agora nós temos o Salmo 110, verso 1, que diz: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos teus pés. Nos céus, Deus está falando constantemente e continuamente. Ele fala a nós aqui na terra. No capítulo 2, verso 2, o tema desse Deus que fala continua. E nós lemos as palavras faladas por anjos. Era a palavra de Deus ao dar a lei no Monte Sinai. Era Deus falando. E no capítulo 2, verso 3, foi ali pela primeira vez falado pelo Senhor. E aqui se refere ao Senhor Jesus Cristo, que foi o maior expositor da lei. E então no verso 6, aquele que testificou, se referindo a Davi. Davi testificou da palavra de Deus, que era Deus falando. E então no capítulo 3, verso 7, nós lemos que o Espírito Santo diz, e agora ele cita Davi no Salmo 95, 7. E vemos aqui a dupla autoria da Bíblia. Cada passagem da Escritura tem dois autores. Existe o autor primário com A maiúsculo, que é Deus, e existe o autor secundário, A minúsculo, que é o instrumento humano que Deus usou para registrar sua palavra. Porém, é o Espírito Santo, é o próprio Deus que está falando pela sua palavra. E note o que Deus diz: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Isso é tão enfatizado que no capítulo 3, verso 15, é dito que agora ele repete o Salmo 95, 7 de novo. Hoje, se ouvirdes a sua voz. Deus está continuamente falando a cada momento, a cada dia, por meio de sua palavra escrita. E no capítulo 4, verso 3, assim como ele, Deus mesmo disse, Deus falou. Agora cita o Salmo 95, verso 11, um salmo davídico. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. É Deus quem falou no Salmo 95, 7. Então olha no verso 4. Ele novamente se refere a Deus de novo, determinando um certo dia, hoje, dizendo, é Deus quem está dizendo, é Deus quem está falando através de Davi. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. É Deus quem está constantemente, continuamente, falando desde a criação do mundo. Desde o tempo no jardim até os tempos neotestamentários, falando aos anjos, falando ao Filho, falando a nós, Deus é um Deus que fala. Ele escolheu revelar sua mente infinita para nós
e a sua vontade e seus desejos, e é Deus quem está falando por sua palavra. Tudo isso agora nos leva até o texto, até o capítulo 4, verso 12 e 13. Esse é agora o resumo do argumento em construção que o autor de Hebreus fez de que Deus está falando conosco por intermédio da sua palavra. Deus está falando nesse exato momento com você. Deus está abordando você. Deus está te ensinando agora. E é necessário que você seja receptivo ao que Deus está falando em sua palavra. E então olhamos agora nesses dois versos, e existe duas coisas que eu quero que você veja. Quero que você veja o que a Bíblia é, e número 2, o que ela faz. Então, vamos caminhar por essa passagem juntos. É um esboço muito simples. E eu quero que você note primeiro, ao começar do verso 12, o que a palavra de Deus é. O que a Bíblia é. E existem 4 coisas que eu quero que você veja. Agora, do verso 12. Antes de tudo, a Bíblia é divina em sua origem. É divina em origem, porque ela começa dizendo, verso 12, porque a palavra de Deus é. A palavra de Deus refere à revelação divina, se refere à verdade que Deus revelou, que está registrada na Escritura, e que é Deus, na verdade, falando. É Deus ordenando. É Deus instruindo. É Deus prometendo. É Deus advertindo. Toda vez que você abre a palavra de Deus, é Deus quem está falando diretamente a você. É a verdade de Deus. É a sabedoria de Deus. Ela não veio desse mundo. O que está registrado nesse livro é uma mensagem de Deus que veio de fora desse mundo. Crer nesse livro é crer em Deus. E rejeitar esse livro é rejeitar o próprio Deus. Agostinho e Calvino disseram: quando a Bíblia fala, Deus fala. Bem, nós já ouvimos 2 Timóteo 3,16 várias vezes, mas de novo, toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela veio da boca de Deus. Mateus 4,4: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque a Bíblia é a palavra escrita do Deus vivo. E João Calvino escreveu que quando a palavra é pregada, é como se Deus estivesse falando diretamente à sua igreja. É como se Deus tivesse ido à igreja. É como se o próprio Deus estivesse no púlpito. É como se Deus estivesse falando diretamente a todos que estão presentes. Calvino disse: toda vez que o evangelho é pregado, é como se o próprio Deus estivesse vindo ao nosso meio. Se nós viermos à igreja, nós não deveríamos ouvir um mero homem falar, mas deveríamos sentir que Deus está falando às nossas almas. Que Deus é o professor. É como se Deus abrisse a sua boca e nós o víssemos ali no pregador. Mas é a voz de Deus que é dirigida ao povo. É isso que está sendo dito aqui. É a palavra de Deus. Não é a sabedoria dos homens. Não é a coleção dos ensinos dessa cultura. É a palavra de Deus, imaculada e inalterada. Charles Spurgeon disse a respeito disso: as palavras são as palavras de Deus. As palavras do Eterno, o invisível, todo-poderoso, Senhor dessa terra. A Bíblia é a Bíblia de Deus. E quando eu a vejo, ela está dizendo: eu sou o livro de Deus. Leia-me. Eu sou os escritos de Deus.
Abra as minhas folhas, pois eu sou escrita por Deus. Ele é meu autor. Então essa é a primeira verdade que aprendemos sobre o que é a Bíblia. Ela é divina em origem. Deus usou instrumentos humanos para registrá-la, mas a verdade é que veio a nós através dele. Cada jota e tio, cada conjugação verbal, cada palavra, frase, verso, capítulo, tudo vem diretamente da mente de Deus. Em segundo lugar, quero que você entenda que a Bíblia não é apenas divina em sua origem, mas em segundo lugar é cheia de vitalidade, porque ele diz, ela é viva. Isso é equivalente a dizer que esse livro está vivo. Ele contém vida, ele dá vida, ele é vida. Ele está vivo, e na língua original que o autor de Hebreus escreveu esse livro, a palavra viva está naquilo que chamamos de posição enfática, o que significa dizer que é a primeira palavra da frase na língua grega. Então, literalmente, o autor de Hebreus diz, viva, pois isso é o que a palavra de Deus é. E ao colocar a palavra viva na frente, é o jeito de o autor colocar uma ênfase na palavra, como que se a estivesse circulando, destacando com marca-texto, apontando com o dedo para chamar a atenção para essa palavra viva. Esse livro está vivo. Qualquer outro livro é um livro morto. Esse livro está por si só vivo. E eu já li outros livros, mas esse livro me lê. Ele está vivo. Martinho Lutero disse, a Bíblia está viva, ela fala comigo, ela tem pés e corre atrás de mim, ela tem braços e me abraça. Spurgeon completou, ela já lutou comigo. Esse livro me feriu, ele já me consolou, já sorriu para mim, já franziu a testa para mim, já me aqueceu. Ele chora comigo, ele canta comigo, sussurra para mim, ele prega para mim. Esse livro é um livro vivo. E porque é um livro vivo, fala toda a geração, fala toda a nação, fala a qualquer pessoa, de qualquer continente. Quem quer que você seja, onde quer que você esteja, a Bíblia é viva e fala diretamente a você. Nenhum livro é mais relevante, nenhum livro é mais atualizado, nenhum livro é mais contemporâneo. Pastor, se você quiser ter um culto de adoração contemporâneo, pregue a Bíblia, porque a Bíblia é o livro vivo. Eu estava pregando na Inglaterra alguns anos atrás e eu falei algo de improviso, porque às quartas-feiras à noite eu estou pregando verso por verso no livro de Ezequiel. E depois que a sessão terminou, um homem veio até mim e disse, Dr. Lawson, como você tornará a Bíblia relevante para esse mundo contemporâneo? Eu disse, Senhor, não posso tornar a Bíblia aquilo que ela já é. Ela é relevante. Aborda toda a vida humana. Ela aborda todo o coração humano. Porque ela é viva, nunca lhe falta poder. Existem vezes em que venho à igreja para pregar e eu me sinto lerdo porque eu estou cansado. Mas esse livro nunca está apático. Nunca está cansado, nunca está vazio. Toda vez que abro esse livro, existe um surto de poder que é enviado através da minha alma, que me acorda, que me deixa mais vivo do que estava quando eu entrei. O mesmo é verdadeiro para a sua vida também. Um fundamento principal da vida é que semelhança produz semelhança. E é somente um livro vivo que pode imputar nova vida a você em Cristo. Vida sobrenatural. Vida eterna. Para nascer de novo é necessário que haja essa semente dentro da alma.
e que Deus soberanamente a faça germinar e desabrochar a vida. Mas apenas esse livro, que é um livro vivo, pode dar-lhes a vida eterna através do ministério do Espírito Santo. Então, não somente a Bíblia é viva em origem e cheia de vitalidade, mas, em terceiro lugar, perceba que ela é eficaz em poder. Ele segue dizendo que a palavra é viva e eficaz. Essa palavra eficaz vem do português, do original grego, como energia. Energia. Energética. Ela é dinâmica. Esse livro está sempre trabalhando. Ele está sempre se movendo pela vida das pessoas. Ele está sempre falando, sempre testemunhando, sempre testificando. Esse livro nunca descansa. Ele nunca é passivo. Nunca está em silêncio. Nunca fica mudo. Ele não tira um dia de folga. Nunca entra em período sabático. Nunca cansa. Ele não tira férias. Ele está constantemente, continuamente ativo. E porque está ativo, ele está trabalhando no mundo. Ele nunca precisa ser recarregado. Ele não precisa de combustível. Ele está sempre a postos e sempre trabalhando. Ele é ativo em poder. A quarta coisa que você precisa notar aqui é que ela é afiada e efetiva. Ele continua dizendo em relação à Bíblia que ela é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Quando ele diz mais afiada, ele está usando um grau superlativo, ou seja, a espada mais afiada em qualquer arsenal, incomparável a qualquer bisturi cirúrgico. Ao comparar com uma espada de 2 gumes, uma arma de guerra, ele diz que ela é mortífera, corta dos 2 lados. Ela convence e conforta. Ela humilha e exalta. Ela cura e fere. Ela mata e concede vida. Ela salva e condena. Ela consola o aflito e aflige o confortável. Ela corta dos 2 lados. E não existe nenhum livro chato em toda essa Bíblia. Não existe nenhum capítulo sem sentido, nenhum verso sem objetivo. Todo capítulo é uma lâmina cortante. Todo verso corta até os ossos. Cada palavra penetra a alma. Quando acompanhada pelo ministério do Espírito Santo, esse é um livro sobrenatural. E você nunca terá nada mais poderoso nas mãos do que a Bíblia, que é a palavra de Deus. Isso é o que a Bíblia é. Agora, em segundo lugar, o que a Bíblia faz. O autor de Hebreus continua para revelar isso. E existem 4 coisas, 4 ministérios da palavra de Deus que ele menciona aqui. A primeira coisa é que ela penetra a alma. Note que ele prossegue dizendo no verso 12: depois de dizer que ela é viva, eficaz, mais afiada que espada de 2 gumes, e perfura até o ponto de dividir a alma e o espírito, tanto juntas como medulas. Esse livro não aborda assuntos superficiais das nossas vidas. Esse livro não massageia egos. Ele não fica na superfície. Esse livro corta, é perfurante. Ele nos transpassa. Ele penetra nossos recessos escondidos da alma. Os outros livros, na melhor das hipóteses, apenas ferem a carne. Mas esse livro corta à medida que penetra as profundezas da nossa alma. Ele corta a aparência exterior e chega até o coração. E ele diz:
até dividir a alma e o espírito. Essa é uma linguagem figurada para conotar as profundezas da pessoa interior, que corta todo o caminho até o profundo do ser, que corta até o epicentro interno, mais profundamente do que você poderia entender. Esse livro te abre as questões mais profundas da sua vida. Esse livro é o único que pode cortar até as profundezas de sua alma e do seu espírito. E então ele adiciona tanto juntas como medulas, que é um outro jeito figurativo de dizer que esse livro, quando vem até você no poder do Espírito Santo, ele corta a superfície e aborda seus pensamentos escondidos. Aborda suas motivações básicas. Ela faz cirurgia de peito aberto. Faz cirurgia cerebral. Coloca seu dedo em todo o nervo vivo que existe dentro de você. Expõe seus pensamentos interiores e suas atitudes. Ele corta até revelar sua vida secreta. Ele corta todo o trajeto até seus órgãos vitais espirituais. Nada pode te atingir como a Bíblia. Mas em segundo lugar, ele não somente perfura a alma, ele julga os pensamentos. Ele segue dizendo: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Observe que aqui está o ponto 2, é apta para julgar pensamentos e propósitos do coração. Aqui está a suficiência da Escritura nessa palavra apta. Ela é totalmente apta para fazer tudo em sua vida espiritual que precisa ser feito. Ela é apta para salvar, apta para santificar, ela é apta para fortalecer, ela é apta para guiar e dirigir, é apta para te fazer escapar da tentação, ela é apta para julgar. Essa palavra julgar, criticas, vem do português como crítica ou criticar. Ela é apta para criticar corretamente e analisar o seu coração. Em outras palavras, a Bíblia tem a primeira e a última palavra em quem você é e o que você faz. Ela dá seu veredito final. Não existe Suprema Corte ou segunda instância do que o julgamento que é trazido sobre os nossos corações pela palavra de Deus. É apta para discernir o que está acontecendo dentro de nós, quando ninguém mais pode ver, quando ninguém mais pode espiar dentro de nós. A Bíblia aborda o que está espreitando no coração humano. Note que ele diz que ela é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Isso se refere a tudo que expliquei. Aquelas coisas em nós que foram reprimidas por muito tempo. Coisas em nós que negamos existir. Aquelas coisas que reprimimos. Ela corta e expõe nossos amores escondidos. Nossos desejos secretos. Nossas ambições egoístas. É a Bíblia que nos corta até os ossos e nos filtra e desnuda diante de Deus. E ele continua o argumento no verso 13. Porque não somente a palavra de Deus penetra a alma e julga os pensamentos. Ela, em terceiro lugar, expõe o coração. Expõe o coração. Olha o verso 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. O que isso significa no contexto é que Deus vê tudo aquilo que está dentro de nós. E quando a palavra de Deus é trazida sobre as nossas vidas, de forma que a Bíblia deveria ser aplicada a nós, ela permite com que a gente se perceba.
como Deus nos vê. Ela nos faz ver como realmente somos. Tiago 1 diz que a palavra de Deus é como um espelho. E quando você se olha no espelho, você vê a realidade do seu próprio reflexo. Você se vê como na verdade você é. Você se vê. E quando você lê a Bíblia, quando você olha para a Bíblia, é como olhar para o espelho. De repente, você vê o que está dentro da sua alma. Você vê o que está em suas reflexões da vida. Você vê o que ninguém mais pode ver. É o que a palavra de Deus faz. Ela expõe o coração. E não há outro livro no mundo que pode fazer isso. Ela traz o veredito de Deus. Traz o testemunho dele. Traz o testemunho de Deus sobre nossa própria condição espiritual. Então o verso 13 diz: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. E nada mais existe quando a palavra é trazida às nossas vidas. Pelo contrário, todas as coisas, percebe? Todas as coisas. Significa cada pensamento, cada intenção, cada motivo, cada atitude. Mas todas essas coisas estão descobertas. Essa palavra descobertas vem do grego e chega no português como ginásio. E no primeiro século, o ginásio era o local onde os atletas iam malhar. E quando você entrava no ginásio, o atleta se despia completamente, a fim de que nada atrapalhasse o movimento dos seus membros. A fim de que nada o impedisse à medida que ele desenvolvia os seus músculos. Então, quando isso diz que não existe criatura que não seja manifesta a sua presença, mas todas as coisas estão descobertas, o que ele diz é que a Bíblia nos aborda de forma a nos deixar descobertos. Diz que ficamos pelados diante do Deus Todo-Poderoso e não existem folhas de figueira para nos esconder. Tudo relacionado à nossa vida espiritual está descoberto diante dos olhos vigilantes de Deus e diante do nosso próprio discernimento. A palavra de Deus revela o que está nas profundezas de nosso coração. Nós estamos expostos diante de Deus. E então ele adiciona, e expostas. Essa palavra é muito gráfica. Ela vem para a língua portuguesa como uma traqueotomia, ou seja, uma cirurgia na garganta. E a ideia na língua original é agarrar pela garganta ou pescoço, o que é exatamente aquilo que o sacerdote fazia com o sacrifício. Ele pegava pela garganta e expunha ou abria a garganta para matá-lo. É isso que a palavra de Deus está fazendo. O sacerdote pegava pelo pescoço e cortava, e expunha a garganta ou pescoço para abrir a traqueia. E é isso que a palavra de Deus faz em nós. Esse é um instrumento agressivo? Sim. Em outras passagens, a Bíblia, a palavra é o leite, a carne, a semente, lâmpada para nossos pés, mas nessa passagem ela se refere em termos militares, como uma espada afiada de 2 gumes, que batalha contra nossas próprias almas e nossos próprios corações, e devemos usá-la em evangelismo para conquistar outros para Cristo, a fim de que ela esteja descoberta e exposta. É o que a palavra de Deus faz para nós. E ela faz com que nos vejamos não de uma forma imaginária, mas de uma forma real, de como Deus nos vê. Houveram vezes, quando eu preguei, depois que o culto acabava, eu ia até o salão e ficava me despedindo das pessoas.
E sempre tinha um homem de pé no cantinho, meio acanhado. Ele esperava as pessoas irem embora. E ele vinha até mim, depois de eu ter pregado, ele perguntava o seguinte: Senhor, por acaso você tem falado com a minha esposa? E eu respondi: Senhor, não sei do que você está falando. Não, você tem falado com a minha esposa. Não, eu não falei com a sua esposa. Mas ninguém saberia dizer o que você disse de mim nesse sermão. Eu já vi pessoas bravas comigo até na igreja do John MacArthur. É sério? É sério? Eles queriam pular na minha garganta e cortar fora. Porque eu os expus, sem nem ao menos saber quem eles são. Porque a palavra afiada de dois gumes, que penetrou sua fachada e cortou sua alma, e gritou e julgou sua consciência, e os colocou na balança, e eles foram julgados e achados em falta. Então foram expostos e descobertos diante de Deus. A última coisa que eu quero que vejam, no que se refere ao que a palavra de Deus faz, ela não somente expõe o coração, ela atinge a consciência. Porque ele diz no final do verso 13, do começo: não há criatura que não seja manifesta diante dele, mas todas as coisas estão nuas e descobertas aos olhos daquele a quem havemos de dar contas. Ou prestar contas. Pode ser traduzido literalmente como a quem pertence nossa palavra. Ou a quem devemos responder. E quando lemos a palavra de Deus, quando ouvimos a palavra de Deus, ela atinge nossa consciência. Ela toca a nossa consciência. Ela convence a nossa consciência. À medida que agora percebemos que devemos prestar contas de nós mesmos. A esse Deus que falou para nós em sua palavra. É isso que a palavra de Deus faz. E é isso que acontece em cada conversão. Ninguém dá risada na porta estreita. Ninguém dá um jeitinho para entrar no reino. Todo aquele que é genuinamente regenerado e nascido de Deus sofre uma ferida terrível no coração e vem debaixo da convicção do Espírito Santo à medida que a palavra de Deus é aplicada a eles. Isso é exatamente o que aconteceu no dia de Pentecostes, quando Pedro leu Joel capítulo 2, versos 28 a 32. E ele fez referência ao Salmo 16, 8 a 11. E foi até o Salmo 132, verso 11. E ele voltou ao Salmo 16, 10. Então foi para o Salmo 110, verso 1. E as pessoas não conseguiam mais ficar sentadas. Elas não conseguiam mais esperar até o final do culto. E Pedro disse: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E então diz que eles ficaram catanuso, eles ficaram de coração cortado e perguntaram o que é que a gente tem que fazer. Pedro disse: arrependam-se e sejam batizados. E então diz no verso 40, e com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Eles vieram debaixo do efeito poderoso da palavra mais afiada
no dia de Pentecostes. Ninguém duvidou de sua salvação aquele dia. Todos sabiam que eram salvos quando vieram à fé em Jesus Cristo, porque todo o poder da palavra de Deus foi trazido sobre suas almas espiritualmente mortas. Eles foram esmagados debaixo do peso do testemunho e testificação da verdade da Escritura, que eles haviam matado o seu Messias, que eles foram colocados na balança e achados em falta, que precisavam ser salvos do próprio Deus. E eles se arrependeram e foram batizados. Mas foi a palavra mais afiada que a espada de dois gumes que fez a obra. Certamente não foi nenhum culto da igreja de Parede Preta. Foi o efeito total da palavra mais afiada que a espada de dois gumes que expôs a vida deles. Então, se você quer ser efetivo no evangelismo, se quer ver as pessoas vindo à fé em Jesus Cristo, se quer ver convertidos com plena certeza de sua salvação, então você precisa desembainhar a espada. Nenhuma guerra foi ganha com espadas na bainha. Nós precisamos pegar a Bíblia e usá-la ao testemunhar para outros. Nós precisamos ensinar a Bíblia, citar a Bíblia, recitar a Bíblia, dar testemunho da Bíblia. Nunca vá até uma oportunidade de evangelismo desarmado. Tenha a espada afiada de dois gumes em suas mãos. Número 2. Jogue fora todas as outras lâminas. Qualquer outro instrumento cortante é inútil. Muitos estão tentando fazer uma cirurgia de coração com faca de passar manteiga no pão. Jogue fora a psicologia barata. Jogue fora a autoestima. Jogue fora as ideologias mundanas. Jogue fora todos esses utensílios de plástico. Eles não estão aptos a trazer convicção do pecado. Eles não podem trazer vida. Eles não têm habilidade alguma de regenerar almas mortas espiritualmente. E em terceiro lugar, maneje a espada do Espírito habilmente. Nenhuma armadura é dura o suficiente para repelir o ataque dessa espada afiada de dois gumes, quando acompanhada pelo poder do Espírito Santo no dia da salvação. Nenhum coração é duro o suficiente para resistir. Nenhuma alma pode repelir. Esse instrumento é mais afiado do que qualquer dureza de qualquer coração humano. Nós devemos manejá-la confiantemente. No final do período da Reforma, quando Martinho Lutero ainda estava vivo, homens vieram até ele e perguntaram: como é que você fez isso? Como a Reforma colocou a Europa de cabeça para baixo? Como é que Roma ficou abalada? Como a monarquia inglesa titubeou? Como você percebe esse movimento acontecendo? Martinho Lutero respondeu: eu simplesmente ensinei, preguei e escrevi a palavra de Deus. Não fiz nada além disso. E então eu dormi. E enquanto eu dormia, as palavras de maneira grandiosa enfraqueceram o papado, como nenhum príncipe ou imperador conseguiu fazer. Eu não fiz nada. A palavra fez tudo. Irmãos, se teremos outra reforma, que seja esse o nosso testemunho, de que eu não fiz nada, a palavra fez tudo. Se vamos ver outro avivamento nessa terra, se alguma reforma vier, o avivamento, como resultado de um retorno à Bíblia, e a palavra de Deus, porque ela sozinha tem poder do céu para fazer a obra de Deus sobre a terra, nós precisamos de pastores, mestres, pais. Precisamos que a igreja restaure a sua confiança na palavra de Deus,
para fazer a sua obra, porque ela é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Nenhuma criatura está longe de sua presença. Ela corta a divisão da alma e espírito, juntas e medulas, porque é viva, eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Nunca devemos nos desculpar pela palavra de Deus. Devemos levar a agressividade e a mensagem da Bíblia às pessoas dos nossos dias. Ela fará toda a obra de Deus. Ela não precisa ser apoiada, não precisa que a perfumemos, não precisa que a façamos parecer mais atrativa, não precisamos adicionar isso, aquilo e nem nada. Como Martinho Lutero uma vez disse, quando perguntaram sobre como ele defende a Bíblia, ele respondeu: como é que você defende o leão? Apenas abra a jaula e deixa ele fazer o trabalho. Precisamos soltar a palavra de Deus da jaula. Que assim seja nos nossos dias. Vamos orar. Pai dos céus, obrigado por esses 2 preciosos versos. Nós precisamos ser lembrados que o poder não está nos programas da igreja, que o poder não está no prédio ou salão da igreja. O poder não está nas tradições da igreja. Tu colocaste o poder na tua palavra. E ela é uma arma que deve ser usada em batalha espiritual. É a espada afiada de 2 gumes. É a palavra de Deus. Oro que tenhamos nossa confiança restaurada e renovada, para desembainharmos a espada do poder no Espírito Santo. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém.